Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a decoração de um bolo. Eu vou só mostrar para vocês como é que eu decorei ele e é claro que eu vou dar algumas dicas. Então, eu espero que você goste do vídeo e assiste até o final, que eu sempre dou aquelas dicas preciosas pra gente na confeitaria. Então vamos lá assistir como é que eu fiz essa decoração. Olha como esse chantilly ficou com esse preto lindo. Então já vou começar te mostrando como é que eu faço esse preto ficar assim lindo e sem amargar. Primeiro eu separo uma porção do chantilly branco e coloco o corante em gel preto. Eu estou usando o extra forte da Iceberg. Pode ser qualquer outro corante. O ideal é que seja preto intenso ou extra forte, que dá a cor mais rápido. Não tem uma quantidade exata de corante. Você vai colocar de acordo com a quantidade que você vai usar. Só tem que observar que você vai colocando e mistura bem para que ele fique todo homogêneo. Depois tem que deixar descansar um pouco. Eu deixo descansar só o tempo de preparar o bolo para receber ele. Aí agora eu tô passando uma pré-camada. Eu sempre faço uma pré-camada para pegar os farelinhos de bolo que possa ter aí. Depois eu coloquei o chantilly branco numa manga de confeitar. Aí eu coloco o bico do saco, assim, eu corto o saco e aí boto junto ao bolo, vou pressionando e girando a bailarina ao mesmo tempo. Enquanto eu pressiono para sair o chantilly, eu vou girando a bailarina e preencho a lateral até a parte de cima. Depois eu espalho assim com a faca ou com a espátula e vou tirando um pouco do excesso, porque é só uma fina camada branca que depois eu vou botar o preto aí por cima. Aí eu aliso e sai uma espátula grande já, né, que como o bolo é maior, então eu gosto de usar essa assim na parte de cima, mas não precisa alisar muito porque eu vou colocar o preto, né, como eu falei, eu vou colocar o preto. Depois eu coloco a espátula alisadora na posição reta e vou girando a bailarina até que fique todo lisinho na lateral. Agora eu já tô fazendo as quinas aí para ele ficar certo e retinho, né, com a espátula aquela que a gente usa para servir bolo. Aí eu vou fazer toda essa lateral aí de cima, a parte das quinas, sem precisar alisar muito, porque eu vou colocar o preto, né? Então é só para fazer a quina já. Depois que o aliso tá todo certinho, eu vou colocar o chantilly preto da mesma forma que eu fiz agora com o branco. Veja aí, ó, como só descansar esse tempinho ele já ficou bem preto. Aí eu vou pressionar do mesmo jeito, coloco o chantilly na manga de confeitar, vou apertando, girando a bailarina até preencher toda a lateral. O processo é o mesmo. A camada também é fina e vai alisar e não se preocupe que não aparece o branco aí. Passo em cima, na lateral e em cima. Depois eu vou espalhar e alisar com a espátula grande. Agora eu vou alisar de um jeito que ele vai ficar bem lisinho e certinho. Não precisa ser muito, porque eu ainda vou colocar a decoração aí em cima, né? Então, agora é só alisar mesmo e fazer as quinas. Com a espátula reta, eu vou alisar na lateral, ó. Reta, como se fosse abraçando o bolo. Nada de ficar arrastando muito o chantilly para não sair o preto e não ficar aparecer a parte branca. Só alisando mesmo. Aí o que sobra na espátula, eu coloco preencho esses espaçozinhos aí, ó, que vai surgindo e vou alisando assim com a espátula bem retinha. Cuidado para não entortar no bolo, que você vai passando aí, ele pode entortar. Até que ele fique bem lisinho. Agora, com a mão bem levinha, eu vou fazendo as quinas. Ó, importante quando passar para tirar esse excesso aí, limpar a espátula. Eu tiro o excesso de chantilly daí de cima, depois eu passo a espátula ou na toalha de papel ou no paninho para ir limpando essa parte de baixo aí. Eu faço as quinas agora e vou deixar ele bem retinho. Depois que eu tiro aí em cima, eu ainda dou uma passada na lateral para tirar o excesso que sobra quando a gente vai tirando. Aí ele ficou assim. Agora eu vou botar umas bolinhas de chocolate prateada. Eu tenho aqui no canal um vídeo já ensinando como é que eu pinto essas bolinhas. Se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui e o link na descrição do vídeo. Agora, como essa bolinha é muito pequenininha, eu tô usando essa técnica aí, ó, do canudinho. Eu vou deixar o vídeo aqui também para você assistir. No final do vídeo você pode assistir também, eu vou deixar lá. Aí, ó, eu gosto de fazer assim, que ela é bem miudinha, ó. Desse jeito que eu faço com o canudo, ó, dá para colocar a bola no lugar que a gente quer, ó. Aí ele vai certinho. Eu deixei o vídeo aí no tempo normal dele, não acelerei. Para você ver, ó, com o canudo. Aí eu boto a quantidade de bolinha que eu quero que caia aí. E aí eu vou, ó, dando um toquezinho bem de leve. Então ela vai cair exatamente onde eu quero. Depois, se ela ficar frouxinha, só fiz aí fixar um pouquinho. Eu vou fazer isso em toda a lateral do bolo e na parte de cima. Nesse vídeo eu vou mostrar três tamanhos de bolinha e como colocar elas. Essa aí com canudo, que eu acho fantástico, porque essas bem pequenininhas assim, fica bem difícil pegar com a pinça.
ou com a mão mesmo, né? Aí, falando em pinça, essa aí também é uma pinça que eu faço, dá para quebrar um galho legal. Essa daí é de palito de churrasco. Aqui no canal eu também já tem um vídeo falando sobre essa pinça. Aí o tamanho da bola é maior, se ela ficar meio frouxinha tem que apertar um pouquinho para não cair no transporte do bolo. Eu vou colocando todas aí na lateral e na parte de cima. Quando eu virei, ainda faltava tudo isso aí para botar de bolinha. Pense, esse bolo me parece que se enquadra bem naquele bolo que diz assim: ah, é só um bolinho, não dá nem trabalho aí. Você olha para um bolo desse e não sabe o trabalho que deu para fazer. Porque não é só jogar a bolinha aí, tem toda uma técnica, tem todo um cuidado. Teve uma hora mesmo que eu coloquei aí, ó, as bolinhas no canudo e uma delas estava com defeito. Eu não ia botar assim. Se ninguém tá vendo, eu tô vendo. Aí eu tirei, o maior trabalho para tirar ela sem estragar o bolo. Mesmo assim ainda ficou arranhadinho, então eu tive que botar uma bolinha maior aí. Reparo feito, vamos continuar botando bolinha, que ainda tem toda a volta desse bolo para botar bolinha. Chegou a ser desesperador. Aí a pinça maior fui colocando até, mas a pequenininha, essa bolinha pequenininha é muito bom botar com canudo. Eu botei bolas pretas também na parte de cima, pintei com corante em pó. Aí, ó, a bolinha pequenininha eu boto a quantidade que eu quero no canudo e eu faço de uma técnica com canudo fininho que ela vai certinha, só a quantidade que eu quero colocar. Aí ajustei tudo, já não aguentava mais colocar a bolinha quando chegou essa mãozinha aí para me ajudar, a mão de minha filha. E por falar em ajuda, essa é a hora que eu vou lhe pedir seu like para me ajudar aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, ativa nesse botão aí de inscreva-se e ativa também o sininho para ser notificado cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Agora só falta você comentar o que você achou. Eu espero que você tenha gostado. Beijo, tchau!